Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Dando continuidade aqui à nossa série de episódios dentro da Gramado Summit, esse estúdio maravilhoso que o Marquinhos proporcionou aqui para nós. Hoje a gente tem um convidado que é referência dentro do mercado nacional de como implementar inovação aberta numa das indústrias assim mais reconhecidas e famosas e tradicionais assim, do Brasil. E é impossível algum brasileiro nunca ter visto a marca dessa empresa andando pelas estradas aí do Brasil, né? Com certeza, é um case muito importante que a gente vai... Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito nesse episódio, né? Sem dúvida nenhuma. E para nos ajudar ao longo desse aprendizado, a gente agarrou aqui o Cristiano, né, da Silvos, nosso parceiro, irmão, e todo mundo já conhece aí que... Eu tô voltando à minha cadeira de co-host oficial. Né? Exato. Eu acho um tempo longe, falei, agora... O Cris acho que tem mais participações do que eu. Na verdade, eu vou aqui entregar vocês dois, tá? Vocês dois andam bem sumidos do podcast. Olha só, puxão de orelha, vamos aproveitar o momento. Se vangloriando aí, já levaram um puxão de orelha. Aí eu aproveitei que tá todo mundo aqui na Gramado Summit e tranquei todo mundo dentro do estúdio. É isso aí. Voltei pra trabalhar. Mas que a gente não trancou e convidou e veio de coração aberto aqui compartilhar o seu conhecimento e essa trajetória incrível, né, que a gente vai explorar hoje é o Daniel Eli, da Randon Corps. E aí, Daniel, tudo certo? Tudo certo. Muito obrigado aí, primeiramente, pelo convite, né? A gente fica muito feliz de poder estar, primeiramente, aqui no Gramado Summit, né, prestigiando esse evento aqui que é super importante dentro do nosso ecossistema de inovação. Mas também ter a oportunidade de contar um pouco desse case da Randon Corp, que eu acho que ele traz bastante aprendizados para as empresas, eu venho falando mais ditas tradicionais, né? Porque uma coisa são as empresas já desse novo contexto, da nova geração, que já vem mais setada para a nova necessidade, mas quando tem que virar uma empresa, né, que tem 16 mil funcionários, né, tá aí presente em todos os continentes, a tarefa é um pouco mais árdua, né? Porque tu tem que fazer isso lá dentro, com as pessoas que estão lá dentro. Sim. Então, esse tem uma jornada de uma transformação de cultura muito forte que antecede o que a gente consegue hoje ter visibilidade em termos de transformação. Eu concordo contigo, a Randon é muito conhecida porque quem nunca ficou atrás de um caminhão com a placa Randon tentando ultrapassar, né? Cara, isso para mim é muito marcante da minha infância viajando. A minha família é do Mato Grosso do Sul, então eu atravessava o país de carro, né? E o meu pai, que sempre foi confundindo o nome do meu pai é Rondon, e daí todo mundo chamava meu pai de Randon, e daí várias vezes, tu é dos caminhões, meu pai? Não, sim. Quem dera que eu... Não, mas queria. E aqui na região da Serra, o sotaque italiano é a Randão, né? Então o pessoal tem tudo que é tipo de pronúncia aí, mas é bem conhecido por isso, né? Foi onde tudo começou. E Daniel, vocês hoje, para a galera, né, entender um pouco mais por detrás da marca, né? Porque, sem dúvida nenhuma, a Randon é uma marca extremamente conhecida. Mas um pouquinho de história, antes de a gente chegar na atualidade, quantos anos tem a Randon? Legal. Assim? Hoje a gente chama de Randon Corp, né? É um grupo de empresas, né, com várias verticais, onde a Randon, que é a parte das carretas, é um dos negócios e representa aí mais ou menos 1/3 da receita. Então, já foi 100% da receita, 80%, 70%, hoje é 1/3. Tem o restante, os outros 2/3 vêm de autopeças, montadoras, a frase, controle de movimentos e também de uma parte de serviços e tecnologia. Mas a Randon Corp, então, ela tem a história da mãe, que é a Randon, 75 anos. Ela foi fundada em 1949 e foi numa pequena oficina, a gente brinca, é uma história de uma startup de 2 irmãos, um com um tino mais comercial, o outro com um tino mais de tecnologia, que identificaram uma dor da região naquela época, da Serra, né, que era a questão das carretas e como ter um freio que aguentasse a subida e a descida, principalmente a descida da serra. E ali foram adicionando tecnologias, fazendo parcerias e virou nesse grupo que todos nós conhecemos hoje, né? Ela em 74 ela dá um pulo bastante importante porque ela vai para uma sede que é nosso headquarter hoje em Caxias Maior, mas nos anos 80 e 90 ela faz muitas alianças de tecnologia. Então ela busca na Arvin Meritor, na época, aqui nos Estados Unidos, na Yoast, na Alemanha,
parceiros para que a gente possa dar um salto tecnológico em termos de produtos e serviços. Legal. E nessa última década, eu tenho dito assim, é uma década marcante, porque daí a gente deixa de ser só uma mentalidade da indústria e abre muito mais isso para inovação aberta. A nossa história com as startups é uma história muito bacana, porque eu acho que a gente consegue ver dentro da Randon Corp os 5 níveis de maturidade, né, que a gente fala entre a relação entre startups e grandes corporações. A gente já começou no 1 e hoje está lá no 5, né? O 5 é um nível tão alto que hoje a gente começa a investir em intraempreendedores dentro da organização e cria então startups dentro da própria organização, né? Que isso era algo não era imaginável que é possível isso há 6, 7 anos atrás. E hoje a gente está nessa condição. E Daniel, tu falou ali que no início que era uma mudança de cultura, né? Então conta pra gente como é que foi um pouco desse processo de mudança de cultura. Posso já terminar uma dessa? Vai lá, Cris. E ali na mudança de cultura, você falou durante o tempo, a jornada, que permaneceu como um único negócio, uma única linha de receita, né? Se isso veio em conjunto com esse momento de abrir novas fontes ou novos negócios, como que foi essa adaptação? Porque você vê a fala dele, é inspiradora, né? Sim. Você fala assim, tempo de empresa versus essas fases. Acho que queria fazer esse gancho junto com cultura como os negócios eles foram já nascendo ao longo das décadas, das 7 décadas, né? O que acontece nessa última década é uma abertura maior para novos modelos de negócio. Porque a gente foi crescendo na vertical, né? Então a Randon Corp é um grupo que pega praticamente desde a fabricação da lona, do freio, o tambor de freio, o eixo, então as autopartes também para caminhões, aí faz a carreta, né? E agora a gente começou a entrar para modelos de negócio, por exemplo, serviços financeiros e digitais, soluções para melhorar a vida de um transportador, né? O cara que tem aquela pequena empresa lá com 3, 4 carretas. Em tecnologias de nióbio, por exemplo. Então a gente abre coisas que não eram dentro do nosso portfólio, algo pensado há bem pouco tempo atrás. E aí tem a ver com a cultura, Cris, porque quando a gente começa isso, tem um grande patrocínio. Essa mudança tem que ser numa empresa mais tradicional, numa empresa de dono, mesmo uma pequena, média empresa, se o dono não acreditar, não adianta, é muito difícil, né? E aí vem o segundo passo. Aí ele precisa de alguém que ajude a dizer o que fazer e como fazer isso. Então a minha missão dentro desse projeto, junto com outros colegas, era ajudar a dizer o que fazer e como fazer. Sim. Mas como nós íamos fazer isso se nós também somos executivos tradicionais que fomos desenvolvidos numa escola tradicional da indústria, etc. Então, esse processo todo começou com uma grande imersão em nós mesmos. E a gente teve que se reinventar como executivo no nosso desenvolvimento. Então, eu há 7 anos estava lá no Vale do Silício, estava fazendo programas de aceleração, visitando ecossistemas do Brasil e fora do Brasil, porque se eu não conseguisse começar a compreender o que esses movimentos como Gramado Summit, o que isso significa e como isso eu posso trazer para dentro da organização e aí sim possibilitar uma mudança de cultura, de mentalidade, eu não estou fazendo o meu trabalho. Mas é muito dolorido fazer isso, né? Ontem eu contava numa palestra aqui junto à turma do Sicredi, é dolorido porque eu tenho 3 décadas de desenvolvimento como executivo numa escola tradicional. Sim. E aí de uma hora para outra tu te dá conta assim, há 6, 7 anos, né? Cara, eu tenho que revisitar todo o meu repertório, todo o meu portfólio e depois eu tenho que ajudar outros colegas a conseguirem fazer isso, porque a gente só vai conseguir fazer essa transformação se tu tiver mais pessoas pensando de forma diferente. Então, é uma estratégia por trás assim, para conseguir dar todos esses passos. Né? E isso é a cartilha de um programa de inovação aberto que dá de sucesso, né? Porque parte do que a gente estuda e vê dentro de mercado é que a inovação aberta ela tem que partir do topo para a base. Então tem que ter as principais executivos, gerência, diretores e presidência, eles têm que primeiro acreditar nisso, porque não basta simplesmente vamos implementar, mas não acredita, e conseguir contaminar de uma forma positiva falando o restante da companhia, o restante da empresa, né? E talvez esse seja o maior ato de coragem, porque no início tu
consegue só acreditar. Sim. Tu não consegue traduzir isso em resultados ou na métrica tradicional da indústria, tu não consegue mostrar esses resultados. Então, é muito importante essa coragem, mas logo na sequência tu conseguir também começar a desenhar o que fazer e como fazer. E aí entra a questão da inovação aberta. Nós aprendemos muito desse o que e do como junto com as startups, junto com esses ecossistemas de inovação, e que hoje faz com que a gente não abra mais mão de estar nesse tipo de evento, né? Porque a gente sabe da importância e da relevância deles. Né? Vai lá. Você comentou um pouco sobre a mentalidade, o desenvolvimento intraempreendedores. Eu queria que você comentasse um pouco das iniciativas, hoje como você se conecta, né? Porque você fala muito hoje sobre CVC, inovação e etc. E você fez uma fala agora muito interessante, porque tudo começa com o indivíduo, né? Então, a transformação. Ontem a gente estava num papo diferente de contexto, mas a gente entrou nessa linha, que não é simplesmente falar vou conectar e vou gerar inovação, se você não tem um acreditamento e uma prioridade dentro da companhia para que isso de fato aconteça, né? E quais são ações, o que hoje faz para desenvolver tanto de cultura dos intraempreendedores, que é a construção ali de startups dentro, e como se conecta, né? Como que hoje vocês fazem isso? Essa pergunta aqui é extremamente relevante, porque assim, ó, no final do dia, tu tá falando dos intraempreendedores. Eu mesmo, eu tenho 18 anos de Randon Corp, né? Eu digo que eu sou um intraempreendedor, eu tenho 5 ou 6, agora estou no 6º ciclo diferente dentro do mesmo grupo. Sim. Então, tu não precisa necessariamente abrir uma startup e sair de uma empresa para outra para isso, né? Mas eu fiz muito o meu movimento em função da minha própria quando eu comecei a revisitar meus conhecimentos e entender, eu comecei a puxar algumas coisas. Mas como sistematizar isso para dar oportunidade para outros Daniéis que não vão ter a mesma oportunidade que eu tive de ter um chefe que me disse assim, cara, nós precisamos fazer isso, me ajuda a dizer o que e como fazer. E aí é sistematizar o processo. A nossa estratégia começou com as startups fazendo a primeira conexão. Se tu me perguntar, há 6, 7 anos, talvez eu não saberia explicar o que era uma startup. Ou Daniel Eli. Então, praticando aqui total vulnerabilidade com vocês, né? Eu não fui treinado, preparado para isso. Me perguntava como fazer a gestão, métodos, processos, eu saberia responder tudo. Então, vamos lá conhecer as startups. E a gente foi lá e fez os 5 níveis. Nossa primeira visão de startup, sabe qual que era lá? Fornecedor. É o clássico, assim, né? Então, a primeira startup que a gente tentou conectar, a gente foi e viu aquela startup como um fornecedor. Deu tudo errado. Porque às vezes não tem o fit de entender como a startup trabalha. Mas ainda. também, assim, ó, agora olha pelo lado da Randon Corp. A gente sempre lidou assim, cliente-fornecedor. Nós grande e o fornecedor. E ali nós tínhamos uma coisa diferente. Então, não passava pela área de compras. Né? A gente pedia a receita histórica de 5 anos da startup. O cara tinha 1 ano e meio. E olha lá. E receita 3, Há 5 anos atrás eu estava na faculdade. Eu brinco, o cara ainda estava comendo miojo para tentar fazer a startup, né? E aí a gente foi para um nível 2. Quando a gente começou a ver isso, a gente teve que começar a trabalhar nos processos dentro da empresa. A criar fast tracks, etc. E aí a gente começou a ver as startups já como algo diferente, como um parceiro que poderia investir e que eles estavam trazendo soluções com uma tecnologia embarcada que nós não conseguiríamos fazer. Sim. Mas a gente tomou uma decisão. Nós não vamos trazer startups para ajudar em processos do core, daquilo que é... Porque ali o sistema imunológico é muito forte da organização. Sim. Ele ia repelir. Então vamos começar pelas áreas administrativas, RH, controladoria, finanças. E a nossa primeira startup foi uma startup de recrutamento de seleção. Então isso já é um nível 2, onde a gente começa a ver aquela startup que a gente não tenta customizar a solução dela, pelo contrário, a gente usa a solução dela, né, e trabalha internamente. Sim. Eu tive quase uma rebelião, Cris, lá no início, porque assim, ó, o pessoal nosso de pessoas de cultura, RH, veio reclamar. Sim, trocar sistema eles... Mas sabe qual é que era a reclamação lá?
pô, vocês estão fazendo toda uma way aí com as startups, aí vocês me trazem uma startup que não cabe 50% do nosso processo, não cabe dentro da solução deles. Aí só veio aquele sorriso de canto, assim, puxa vida, se nós encontramos uma startup que o nosso processo pode ser 50% menor, com maior assertividade, com maior tecnologia, nós estamos no caminho certo. Sim. Né? Mas o nosso modelo, isso é a mudança de cultura. O nosso modelo mental era, eu preciso de um fornecedor que pegue o meu processo como é e automatize. Ele daquele. Não, nós temos uma startup que está trazendo uma solução diferente, que eu preciso revisitar o meu processo. Sim. Aí vem um terceiro nível, quando a gente já começa a ir para mais startups. Pô, não dá para investir nessas startups? Sim. A gente não pode não investir para ganhar dinheiro, mas investir no sentido assim, eu tenho um potencial de abrir portas para essas... Aí a gente foi começar a descobrir o conceito do Smart Money, né? Sim. Assim como a startup me ajuda a acelerar, me relembrar os meus intraempreendedores, que nós podemos ousar mais, tudo aquilo que uma empresa que foi se agigantando, ela vai perdendo. Ela era uma startup lá no início, mas ela sempre teve o DNA do empreendedorismo, da ousadia, mas tu vai crescendo, tu vai arrefecendo isso. Sim. Então a startup ela trouxe esse ganho para nós, ou seja, lembrar o que a gente sempre foi. Sim. E o que a gente podia, nesse nível 13, começar a entregar para ela? Vamos acelerar, vamos dar escalabilidade para essas sugestões. E aí a gente começou com o investimento anjo. E em 6 meses nós já pivotamos o investimento anjo, aí nasceu o CVC, nosso Corporate Venture Building. Então primeiro nasceu a plataforma de inovação aberta, depois veio o CVC, e em 6 meses a gente pivotou, por quê? Porque a nossa capacidade de abrir portas e acelerar a solução era tão grande que se a startup também fosse muito early stage, ela não aproveitava disso, porque então tinha que ter já minimamente um produto, uma solução já desenvolvida, rodando num cliente mais firme. E hoje nossos cheques são cheques de quase série A. Sim. Então a gente pega startups que realmente a gente muda a vida delas. A Motorista PX, que acho que já teve nesse podcast, aqui o André. E teve um caso muito, não sei se você sabe desse case da Motorista PX aqui no podcast. Não. Isso é aberto, né? A gente até usou como um dos episódios comemorativos episódios de aniversário. comemorativos de aniversário, que foi... A Motorista PX estava participando do podcast e quem estava escutando era o diretor de logística da Ambev, né, Cris? Isso. E ele escutando o podcast, ele terminou de escutar o podcast, entrou em contato com o André pelo LinkedIn e falou, cara, escutei vocês no Startup Life, vamos conversar. E daí hoje a Ambev usa a Motorista PX, é um dos principais clientes da Motorista PX. E essa conexão veio através do podcast. Daí a gente chamou eles 1 ano depois do André ter participado do podcast e botou os dois frente a frente para conversar e eles contarem essa história. Então, legal, esse é uma conquista do podcast que a gente se orgulha muito. Assim, e o case de sucesso. Parabéns aí, cara. né? Porque essas conexões elas aparecem nesses momentos, né? Mas o André sempre usava o Randon Ventures, que é o nome do nosso CVC. Ele diz assim, eu faço questão na Motorista PX porque ele usa da reputação da Randon em transporte e logística. É como a Randon dando aval à solução. Uma validação. Uma validação, assim. Então, ele até hoje ele diz assim, cara, mudou a nossa vida quando... E nós não entramos com um equity pequeno. Agora, nós também conseguimos linkar a solução deles com uma startup que a gente criou dentro da Randon, chamada Adiante, que é de locação de carretas. Legal. Na verdade, a gente começou a criar lá dentro e fez já uma JV com a Gerdau. Uma coisa assim que era impensável, né? Juntamos a Randon Corp e a Gerdau, criamos uma empresa de locação que foi embrionada, aí já começa a entrar no nível 4, 5 de maturidade. Começa a fazer spin-offs. Foi embrionada ali dentro. E hoje a gente loca a carreta, o caminhão, e se o cara precisar, loca o motorista com a Motorista PX. A gente oferece a solução completa. Então, é esse nível de maturidade, para nós chegarmos nisso, são 5, 6 anos. Então, quem está nos escutando, né, das empresas mais tradicionais, eu sempre digo, tu tem que dar o primeiro passo para poder dar o segundo passo. E ao dar esses passos, tu vai enxergando os próximos passos. Sim. Esse processo ele vai acontecer naturalmente.
Agora, qual é o grande obstáculo? Está dentro da própria organização. Ele não está aqui fora, porque aqui fora tu tem startups mais desenvolvidas, mais em early stage, tem cabeças abertas para fazer essa conexão. É o quanto tu consegue trabalhar lá dentro. E volta, então, para a questão de cultura. Né? E isso é um ponto legal, Daniel, quando tu falou assim sobre os investimentos e tudo mais. A gente, dentro do mercado, a gente já teve a oportunidade de trabalhar em alguns investimentos onde a gente encontrou a Randon Corps, a Randon Ventures, na verdade, dentro do pool de investidores ali, né? Quando a gente analisa a indústria, antigamente existia muito o eu, né? Eu sou a indústria, eu trabalho, e poucas conexões de parcerias, assim, né? Então, hoje eu já vi investimentos que a Randon fez no conjunto com a Meta, em outras empresas. Então, assim, essa cultura de vocês também se conectar com outros parceiros, com outras empresas que podem fazer co-investimento, a parceria que vocês estão trabalhando junto com a Gerdau, isso também foi uma modificação ou um aprimoramento dessa política de inovação aberta, ou não? A gente já tinha isso muito dentro do DNA e agora a gente só trabalhou isso de uma forma diferente. Eu acho que essa segunda é a mais adequada, porque assim, quando eu falei para vocês que a gente buscou uma Advent Mérito lá atrás, uma IOST da Alemanha para trazer tecnologia, é uma mentalidade de parceria, né? Para eu poder crescer mais rápido, eu não vou sozinho, eu me associo com alguém que já conhece. Eu acho que muda a forma. Sim. Lion. Essa sim, a gente faz isso hoje com muito mais intensidade, faz isso em modelos diferentes. Por exemplo, a nossa JV com a Gerdau é 50-50. Sim. Nenhum é controlador. Sim. A gente lá atrás sempre fazia isso, mas eu controlo, né? No final das contas eu quero ter 51%, né? Sim. E a gente tem hoje modelos de negócios e parcerias que a gente fez que a gente é minoritário. Que a gente, né, então tem ali 30%, 40%. Então muda a forma, sim. A volumetria é muito mais intensidade. Então, por exemplo, a vertical de serviços que hoje eu tenho a responsabilidade de puxar com o meu time lá, a gente faz muita alavancada, ela está tendo crescimento de startup porque ela está crescendo muito aliado, muito fundamentado, sustentado por alianças estratégicas, como essa da Gerdau. Sim. Então, a indústria ainda ela anda, vamos dizer assim, a indústria ainda anda numa velocidade um pouco menor, mas com a cabeça aberta e relembrando aquilo que ela sempre fez e trazendo também essas novidades. Na área de serviço a gente tem que andar mais rápido, porque serviços já está de cabeça para baixo, né? Você acorda, né? Já mudou de já mudou, né? Mas eu achei interessante, né, o que você falou sobre proposta, porque algumas startups investem, acompanham como cliente, ou até mesmo junto com o Lion, alguns processos ali de M&A. E a proposta que vocês fazem de entender que a solução que vem de uma startup ela pode ser uma otimização de processo, ela é um passo muito à frente. Sim. Eu vi muita grande companhia, às vezes, abrindo programas de inovação e aí quando ele fala, eu gostei dessa startup. Um dos desafios para a startup era, só que eu preciso fazer algumas customizações para atendê-los. Então, Sim. Isso já faz um desenho interno de inovação, porque você está olhando para o seu processo e fala assim, ok, eu preciso adaptar realmente como é. Isso é uma mudança de mentalidade que desdobra, provavelmente, em tudo que vocês vêm construindo. E naquele case ali que eu falei de recrutamento ficou muito perceptível, porque o primeiro nível de maturidade, ela vai ter que customizar. Se todos os meus fornecedores customizam, Sim. quem é essa tal de startup que vai chegar aqui e não vai customizar? Sim, tem um pouco de ego, assim. De ego né? e arrogância, vamos lá, Sim. assim, porque a gente sempre fez, é maior, etc. É como a indústria pensa. O nível 2 e 3 é quando eu digo assim, eu não vou mexer na solução da startup. Sim. E eu vou mexer dentro do meu processo. Sim. Aí já é um nível de aceitação, não mais de negação. Exato. Né? Isso é muito bacana a gente ver isso acontecendo dentro da organização. Deve ser das deve ser organizações incrível mais tradicionais. Porque tu precisa, no início, criar alguns agentes conectores. Assim. A gente criou uma iniciativa que se chamava Randon Exo, lá no início, em 2016, 2017, que eram profissionais que a gente tirou do sistema, deu a liberdade para eles se conectarem nos ecossistemas, falarem com as startups, e eles faziam esse primeiro approach de trazer startup para as nossas dores.
Mas eles tinham uma missão a mais do que essa. Eles tinham que ajudar a criar a conexão. De fazer implementar. Fazer a POC acontecer. Mas no início eu até brincava, eles eram mais ou menos como aqueles, como é que se chama na tomada que tu botava os T's? Aqueles T's que tu botava na tomada. Uma empresa, para mudar a cultura, não adianta botar T. Eles faziam o papel do T. Sim. Senão daqui a pouco tu vai ter 3, 4 startups com T, vai pegar fogo. Vai pegar fogo, sim. A mudança de cultura é quando eu consigo mudar a tomada para uma tomada de 3 pontos. Sim. Porque no Brasil, daqui a pouco, a gente estava com o modelo antigo, as tomadas todas agora são de 3 pontos e eu tinha que botar T. Sim. Então, na medida que a gente começou a ver que isso foi ganhando dimensão dentro da organização, as nossas lideranças, esses Randon Exo foram entendendo isso, a gente estava mudando as tomadas. Estava deixando de usar o T para mudar as tomadas. Eu estou tentando fazer uma analogia para... Não sei se ficou claro para todos aqui da audiência, mas é para mostrar que isso é um processo. Sim, é uma grande diferença de... uma coisa é fazer a adaptação, a outra coisa é fazer a implementação. Perfeito. Né? Então, vocês implementaram dentro da empresa essa cultura de inovação e não tentaram adaptar quem estava tentando conectar com vocês dentro do framework que vocês utilizaram. Isso é um nível muito avançado. Porque senão não seria sustentável, né, Laio, na nossa opinião, porque assim, o Daniel foi embora ou saíram essas pessoas que lideraram mais esse movimento, daí o movimento pode voltar para trás. Sim. Sim. Aí isso vai é muito o cara comum, lá né? que não acredita, tira os adaptadores, não dá mais espaço para eles, fecha-se e aí fechou. Isso, infelizmente, é comum. A gente pode ver que existiu grandes projetos e muitos projetos dentro da indústria, dentro do mercado mais de economia real, assim que a gente chama, de programas de inovação aberta, mas tu olha hoje dentro do mercado, por exemplo, eu e o Cris, a gente está há 12 anos dentro do mercado, então a gente viu muita coisa acontecer. Mas hoje dentro do mercado tu vê que poucos se sustentaram, poucos foram perenes ao longo do tempo. Muitos tentaram, olharam e não conseguiram implementar e dar continuidade. E vocês não, é um programa que hoje, para mim, é um dos maiores referências nacionais de inovação aberta. Mas tem uma explicação do porquê isso acontece, na minha opinião. Porque todos esses movimentos de inovação aberta, eu desafio vocês a pensar em todos que vocês já participaram. Ele geralmente é iniciado mais pelos CPFs do que pelos CNPJs. Sim. Nas empresas mais tradicionais. Vamos de novo aqui. Sem dúvida. Porque se não tiver 1, 2, 3 cabeças que comecem a provocar e dar condição, não é só provocar. Sim. Tem que abrir algumas portas e remover algumas barreiras. Então, é natural que esses movimentos de inovação aberta eles são muito personificados no início em alguns CPFs. Uhum. E se esses CPFs se vão, ou a empresa manda ele embora, vamos pensar assim, a continuidade fica bastante comprometida. Então, tu tem que conseguir segurar esses CPFs, dar espaço e proteger esses CPFs até trocar as tomadas, até tu conseguir fazer uma mudança de cultura que tu tenha mais aliados do que inimigos a essa mudança. Sim. Eu tive um professor fantástico lá no Vale do Silício, quando eu fiz o programa da Singularity, chamado John Hagel. Uhum. E ele dizia assim, gente, todo o processo de transformação, seja ele de cultura, seja ele digital, ele é um processo político, antes de tudo. Sim. Cara, eu queria que alguém tivesse me dito isso 10, 15 anos atrás lá. Teria me encurtado um tempo, né? Eu teria dado menos soco em ponta de faca do que eu dei, né, na minha vida, né? Tentando achar que não, é o momento, tem que fazer. E aí ele dava 3 dicas. Primeira dica, você não vai fazer nada sozinho. Então tu tem que ter aliados nessa mudança. Sim. Um CPF não vai fazer verão. Uma andorinha não faz, né? Então tu tem que ir trazendo mais CPFs. Segunda dica, tu tem um monte de pessoas que não querem essa mudança dentro da organização. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Mexe no status quo, mexe no ego, nas vaidades, no modelo como eu sempre fiz. E esse grupo, no início, é sempre maior do que o primeiro. Muito maior. Sim. Aí vem a dica 3, que era a mais importante dele. Então, se você está iniciando esse processo de transformação e ele é político e seu grupo é menor, não briga com o grupo 2.
Sim. Porque Falando assim parece tão óbvio, né? Mas quando tu tá dentro, Na assim... reunião, o pau quebra, né? Porque o grupo 2, na verdade, eu dei um nome para isso, né? Eu, com o tempo lá, no case da Randon Corp, é o sistema imunológico da tua organização. Eu gostei bastante desse termo aí que tu usou. O sistema imunológico, ele é que nos mantém vivo. Então, o sistema imunológico não é uma coisa ruim, vocês concordam? Claro, claro que não. Se nós não tivéssemos nosso sistema imunológico, a gente talvez não estaria aqui conversando hoje. Sim. Sim. Agora, ele foi treinado, assim como as organizações tradicionais foram treinados, que todo aquele anticorpo que é não reconhecido pelo sistema imunológico, né, porque não tem histórico dele, é uma ameaça. Sim. É um vírus, é uma ameaça. Então, o que nós fazemos num processo de transformação de cultura? A gente treina o sistema imunológico da organização para ver, por exemplo, uma startup não como uma ameaça, e sim como uma oportunidade. Porque tudo que é diferente, o sistema imunológico, ele é binário no primeiro momento. Sim. Ele vê como uma ameaça e não como uma oportunidade. Sim. Então, o que a gente fez ao longo desses 7 anos aí que a gente tem vindo trabalhando na cultura? É treinando o sistema imunológico da Randon Corp e dizendo, cara, daqui está saindo um monte de negócio bom, essa parceria, a gente vai mais rápido, a gente vai com mais tecnologias que a gente não consegue embarcar no nosso processo. É um treinamento do sistema imunológico. Sim. Mas num primeiro momento, quando tu inicia ele vai mais não te ajudar do que te ajudar. Sim. Por isso, volta para toda essa transformação. Mas faz isso... sentido isso para você? Claro, total. É que a gente viveu isso, assim, para mim, assim, eu falo isso porque eu tô vendo aqui o sistema imunológico. Sim. Enquanto a gente está conversando, tudo que aconteceu e que ao longo desses anos jogou contra também disso. E não podia desistir, tinha que ter coragem, tinha que ter resiliência, tinha que mexer em processos. É realmente Isso uma virada de chave, né? De mentalidade, né? Isso é um ponto super relevante, porque eu tenho uma frase que eu falo direto, assim, que negócios perenes tendem a ser perenes. Então, quando a gente trabalhava no início do ecossistema de tecnologia, quando surgiu as startups, muito tinha aquele pensamento de a gente agora sabe tudo como vai dar certo, né? As indústrias tradicionais estão ultrapassadas. E eu sempre falo, pessoal, vocês estão errados. Negócios perenes que estão aí há 70 anos, 90 anos, 100 anos, eles não estão à toa. Eu vim de mercado corporativo, trabalhei com indústria de arma, indústria de alimento, indústria petrolífera, e eu falava, esses caras eles têm muito conhecimento e eles têm, como tu disse, um sistema imunológico que protegeu, eles chegaram até aqui, são desse tamanho por motivos. E daí, acho que a grande genialidade que vocês tiveram é entender, ok, a gente chegou até aqui por causa disso, mas a gente vai ter que fazer algumas adaptações para continuar daqui para frente. Perfeito. E daí eu quero conectar com a minha pergunta, Daniel. Qual foi o momento assim que vocês sentaram numa mesa e falaram assim, tá, pessoal, a gente vai ter que se adaptar, a gente vai ter que evoluir? Eu acho que não teve esse momento específico, assim. Teve vários momentos, né? O primeiro, assim, esse movimento todo ele começou meio clandestino dentro da organização. Ah, legal. Acho que essa é a primeira questão, assim. Então, Eu gosto. O bastidor. É, o bastidor. a clandestinidade, eu acho que teve uma força muito grande, porque no início não tinha, como o sistema imunológico estava muito forte, né? Então não tinha muito espaço para isso, tinha apoio, mas não tinha espaço, vamos pensar assim, e tinha que formar os aliados, então a gente começou a abrir encontros. Eu me lembro um evento que foi marcante, um momento que foi marcante, foi aqui no Gramado Summit. Ah, legal. Faz 3 ou 4 anos a gente trouxe 350 lideranças aqui para o Gramado Summit. O Marquinhos até me cobrou aqui, mas a Randon não está aqui. Aí eu disse, Marquinhos, tu já nos ajudou e muito, porque ninguém entendia, acho que foi 2017 ou 2018, por que a Randon, não faz mais então, faz 5 anos, foi no início, quando a primeira vez que a gente veio para cá, por que a Randon veio com um stand para cá e trouxe 350 lideranças? Ninguém entendia. Sim. Nem nós entendia lá dentro, né? Eu sei que eu tinha um dia que veio visitar o pessoal do comitê executivo, eu não fazia parte ainda, não sabia, hoje vai acabar tudo, porque é hoje que o pessoal vai ver os caras andando aqui, né? Vai achar que não tem fit, andando com os patinetes e tudo. Eu disse, meu Deus do céu, tá armado o problema, né? Me preparei para o pior, né? Mas aí eu dizia assim, gente, ali a gente trouxe o nosso intraempreendedor
e botou em contato com esses caras de startups. Sim. Porque no final do dia, as dores são as mesmas. As dores que eles têm lá fora são as dores que os nossos empreendedores têm dentro da organização. Aquilo foi um momento impactante. Sim. Tanto que eu disse para o Marquinhos, Marquinhos, eu não preciso mais trazer. Porque hoje, felizmente, eu tenho a maior parte da minha liderança que já entendeu isso. Sim. Eu não preciso mais convencê-lo disso. Mas há 5 anos eu precisava convencer. Sim. Então, uma forma foi expor as pessoas a um ambiente diferente. Mas foi um ato de rebeldia, de coragem, porque não era um evento comum. A gente está acostumado em feiras de trailers, feiras de tecnologia, mas não em Gramado Summit, né? Um outro momento que eu acho que foi impactante, que tem a ver com a tua pergunta, foi, acho que no ano seguinte, eu fui dar uma palestra aqui no Gramado Summit para falar do nosso movimento. Mas nós estávamos lá naqueles primeiros anos, então a gente não tinha toda essa... Não, e nem repertório para falar. E eu disse, o que eu vou falar com essa turma? Primeiro eu me sinto aqui um tiozão, né? Porque um público de startup, o que nós vamos falar? E eu falei exatamente o que tu disse, né? Eu disse assim, a hora que as grandes corporações conseguirem fazer a sua transformação, a potência que essas organizações têm e a capacidade que elas têm de geração de impacto na sociedade, as startups não conseguem ter isso hoje. Então, uma Randon Corp tem 75 anos, no momento que ela decide fazer a sua transformação, ela impacta toda uma série de outras empresas que copiam, né? Mas se a Randon está fazendo, eu vou fazer. Ela impacta na cultura da Serra Gaúcha. Nasce disso, um outro momento marcante, o Instituto Hélice nasceu pelo movimento de 2, 3 empresas. Aí elas começam a trabalhar juntas para resolver dores comuns com startups. Sim. Ali entrou a ACE nos ajudou a organizar isso. Hoje são mais de 30 empresas na Serra que várias das dores comuns que não estão no core business são resolvidas de forma conjunta com startups. Sim. Mas eu tive que dizer isso para o público porque assim, parecia o sex appeal era startup e que a grande organização ela é retrógrada, ela é antiga, etc. Ela vai ser antiga e retrógrada se ela não fizer o processo que ela tem que fazer. Sim. Agora, quando ela consegue fazer, eu não tenho dúvida da contribuição hoje da Randon Corp, não só para a Serra Gaúcha, para o Rio Grande do Sul, mas para o Brasil. Sem dúvida. Como uma indústria que se reinventa, consegue ser realmente uma plataforma de inovação aberta em todos os sentidos e consegue estar num nível de maturidade, né, em termos de negócios, de criação de startups. Hoje o nosso CVC está virando um CBC, né? Porque a gente agora está tendo mais demanda para acelerar tanto as startups investidas externas quanto as internas. Mas isso é um ganho que veio, né, com o processo. E o Daniel estava falando, né? Eu estava pensando em várias iniciativas, né, que às vezes acontece, que é o que você falou, a gente está por 12 anos, né? Então a gente viu vários movimentos ou conexões de grandes empresas dentro desse mundo de tech, de startups e processos que não deram certo. Não deram certo. E aí o Daniel foi falando, eu fui relembrando aqui os casos. Eu falei assim, ok, que às vezes a mentalidade é abre uma área, coloca 2 ou 3 pessoas, alguém para liderar, mas não faz um trabalho. Difícil você encontrar um evento onde o cara arrasta toda a liderança para poder vivenciar, entender, dar contexto, que aí você está fortificando, está mudando, ou não falo mudar, mas impactando a cultura de uma forma positiva. E dentro dessa jornada, né, como que hoje é para vocês essa aproximação, assim, o que vocês usam dentro de critério de se aproximar ou prospectar ou ir até startups? Como que funciona isso? Hoje é algo mais direcionado, que vocês já têm clareza dentro da construção de ecossistema né? Ou tem algum processo? Como funciona essa escolha, essa aproximação hoje? Hoje essa aproximação ela acontece por diferentes canais. Ela pode acontecer pelos CVC, que aí tem teses de investimento. Então, ali, já que a gente põe a mão no bolso, entrega o nosso Smart Money, a gente tem teses que tem bastante sinergia com o transporte e logística. Então, isso a gente não quer se afastar, porque aonde a gente pode ajudar a startup é onde a gente tem uma reputação diferenciada, que é no transporte e logística. Sim. Então, a gente fica ali nas logtechs, fica nas próprias fintechs, porque daí tem os serviços financeiros
da Hands para o setor de transporte e logística, Deep Tech. Mas tem um outro canal de entrada que continua muito ativo, que é a startup entrando ou numa aliança mais de prestação de serviço e que depois pode ir para o CVC também. É um outro caminho, isso tem acontecido. E tem um terceiro caminho que está também acontecendo agora, que das nossas investidas, algumas delas estão passando por outros níveis de investimento, e aí a gente sempre tem o dilema do follow-on, né? Se nós vamos continuar investindo ou não, que a gente pode estar desinvestindo, pode estar continuando o investimento, ou pode até estar tendo uma participação maior nessa startup também. Sim. Então nós temos a Motorista PX está passando por esse momento agora, vai passar por uma rodada de captação, onde a gente tem que decidir aqui se nós vamos continuar ou não. Então, a gente tem que saber até onde a gente ajuda e até onde a gente atrapalha. Isso é um outro nível de maturidade, né? Sem dúvida. Sim. Porque chega um momento que a startup ela tem que ir para outros níveis, voos maiores, tem que limpar o cap table e talvez nós cumprimos a nossa missão com a Motorista PX. Vamos pegar o exemplo. Cara, a gente ajudou a desenvolver, emprestou a nossa reputação. Agora estão voando sozinhos, deixa os caras voar, né? Não atrapalha, né? Isso é uma maturidade muito grande, porque um dos principais erros que eu vejo dentro do mercado de CVC é a aquisição disfarçada de investimento. Que eu vou te colocar um seed money, eu vou entrar numa série A, mas daqui em diante, cara, o fim da jornada é eu te adquirir e não saber que eu tenho que em algum momento sair, e daí tu trava muitas vezes alguns negócios que tem um mercado muito bom, mas daí ele acaba restringindo somente para o investidor ali de corporate. E essa é a mentalidade que vocês têm, a própria mentalidade que a própria Meta tem também junto com o Márcio, que é muito semelhante, cara, a gente vai conseguir identificar qual é o momento de entrada, qual é o momento de saída e qual é o momento de a gente saber que não, isso daqui a gente vai internalizar e vai fazer uma oferta para eles. E não sempre entrar com a mentalidade de CVC de vamos investir para adquirir, se a gente não quiser adquirir depois, isso daqui não presta mais, né? E isso eu não estou dizendo que lá no início a nossa mentalidade não era essa, tá? Mas isso é maturidade, ela né? foi evoluindo, né? Sendo sempre muito transparente aqui com vocês, porque o nosso, assim como no início a gente via como fornecedor, quando a gente começou a dar os primeiros cheques, a gente também, tem que ser um cheque ali na frente, daqui a pouco eu posso adquirir. Mas isso tudo é maturidade, gente. Isso tu só aprende se tu tiver lideranças que realmente consigam se conectar com esses novos modelos, com essas lógicas diferentes, com os próprios novos modelos de negócio, né? Mais com alianças e parcerias. Então é um trabalho muito dentro de casa. Eu continuo insistindo, né? O que mudou aqui fora, que eu vejo nos últimos 5 anos, é que há 5 anos não tinha uma facilidade que se tem hoje de acessar investidores, Sim. As startups, os próprios institutos como o Caldeiro, o Instituto Hélice, o Instituto Aliança, que são agentes intermediários que ajudam a facilitar para que o pequeno, que a grande corporação talvez consiga fazer isso, mas a pequena e média corporação ela não tem braço para isso e às vezes precisa de um instituto de inovação para ajudar. Isso facilitou muito. Há 5 ou 6 anos tu esticava a mão, não tinha tanta opção. Hoje eu digo assim para o micro e pequeno empresário que queira realmente enxergar uma startup como uma oportunidade, não como uma ameaça para o negócio dele, ele tem muita facilidade de ter atores no ecossistema que o ajudem. O Daniel pode ajudar a explicar Sim. isso. Né? Antigamente não tinha nem executivos de outras empresas para ajudar a explicar isso. Né? Sim. Isso, acho que a jornada que vocês tiveram é uma jornada muito madura e que tu falou uma frase que eu gostei bastante. Depende de tempo, né? Tem uma frase que não é minha, mas eu acho ela muito interessante, que fala assim, 9 mulheres não fazem bebê em um mês. Então, assim, tem coisas que tu precisa de tempo, né? E o tempo vai ajudar a amadurecer, vai ajudar a entender melhor o ecossistema, e tu tem que dar o benefício do tempo
para que vocês mesmos, dentro de grandes corporações, indústria, que consigam se alinhar, que as melancias consigam se ajustar ali nos seus espaços, né? E muitas vezes, lá no início, tu falou um negócio que é genial. Cara, no início a gente não consegue nem justificar e comprovar os resultados que a gente tem. Mas a gente acredita que isso vai ter um resultado. Durante esse período, assim, Daniel, certamente vão ter outras indústrias que vão estar escutando aqui vocês e usam vocês como benchmark. Durante esse tempo que vocês estão trabalhando, está investindo dinheiro, investindo tempo, mas ainda não está enxergando resultado, como conseguir manter o engajamento da companhia em, cara, vamos permanecer que isso daqui é um projeto para o futuro. Como que vocês conseguiram fazer esse convencimento? Eu tenho falado em algumas palestras lá em Cris, que é o seguinte, nem tudo são flores e continuam não sendo flores, né? Então, mesmo a nossa jornada tendo aí 7, 8 anos, tem um momento dessa jornada que é a mais difícil, que é às vezes quando tu parece que está voltando para trás. Que tu está tendo retrocesso, ou tu não está conseguindo mais aumentar o exército de aliados, ou o sistema imunológico deu uma crise de identidade, ele quer voltar pro sistema. Vamos resetar. Quero voltar para o estado de conforto. Quero voltar para o estado de conforto. Então eu digo assim, eu vejo 5 etapas que tu consegue avaliar uma empresa onde ela está. Primeiro, assim, o movimento inicial é clandestino. Para mim, a primeira etapa, geralmente, ela é clandestina. É alguém que acredita e não sabe onde vai dar e precisa de ajuda. Sim. Aí tu tem uma segunda etapa, que é uma etapa que tu consegue sistematizar, tu consegue começar a definir o que fazer, como fazer, tu começa a ter os primeiros resultados, tu usa esses quick wins para treinar o sistema imunológico, etc. Então tu avança. É uma etapa que tu está avançando. Aí depois que tu avançou bastante, geralmente tem uma... Como é que chama no mar, quando o mar volta? Um repuxo? Um repuxo, sim. Tem um repuxo, né? Que aí é a fase que eu digo assim, resista. Sim. Essa é a fase mais difícil, porque é onde tu começa a questionar tudo, né? Ou a velocidade, se tu não deveria voltar ao que era antes. Nesse momento, se tu não tiver a maior parte do teu corpo gerencial, da tua diretoria, o dono da empresa, bastante convicto, pode ter um time maior e tu ter 2 passos para trás para poder ir avançar. Sim. Então a Randon Corp passou em algum momento por isso também. Ou seja, está tudo legal, etc. Mas vamos dar uma segurada. Eu lembro quando nós criamos o espaço de inovação aberta, que é a nossa Conexo lá. Até hoje eu não sei como é que eu aprovei um conselho de administração aquele espaço, porque naquele momento, assim, como é que nós vamos botar X milhões para criar um espaço? Mas eu dizia assim, gente, a gente já fez o mais importante antes do espaço. A gente já mexeu na cabeça das pessoas que vão estar dentro desse espaço. Sim. O espaço ele tem que vir para coroar, não vir antes, né? Ele tem que vir para coroar essa mudança de mentalidade. Mas ali o sistema já não, né? Então, aí depois que tu passa dessa primeira resistência ou desse repuxo e o teu propósito continua forte, tu tem mais aliados, aí eu acho que tu entra para um voo mais de cruzeiro, que é o que a Randon Corp vive hoje, que é um voo onde assim, tu já não questiona a coisa. Tem coisas que não volta mais. Então nós estarmos aqui, termos um CVC, nós termos uma plataforma, isso já é página virada. Sim, isso já o que se discute agora é quais são os próximos OQs e comos que nós precisamos adicionar, né? Quais são os novos, que nem eu falei ali, essa JV com a Gerdau 50-50. Como é que a gente vai começar a lidar com alianças onde nós não somos controladores? Sim. Ou somos minoritários? Então tu começa a adicionar outras coisas, mas tu já não questiona essa base. Entre essa terceira e essa quarta etapa é onde eu vejo que tu tem projetos ou programas, como vocês falam da Randon Corp, sustentáveis. Que já está na cultura, já entrou na cultura, já pode não estar em todo mundo, em todas as camadas, em intensidade igual em todo mundo,
mas ele já é predominante. O sistema imunológico já está treinado. Sim. E ele reconhece que nem tudo que é novo é uma ameaça. Tu já passou essa etapa. E para mim, aí um quinto nível, que é um pouco do que nós estamos agora navegando, esse voo de cruzeiro também vai ter turbulências em algum momento em relação a decisões sobre modelos de negócio antigo. Sim. E aí tu volta... Lembra quando eu falei para vocês que no início a gente botou as startups na periferia e não no core business? Aham. E quando eu começo a questionar modelos de negócio consagrados? Sim, agora tá chegando... Colocando a mão no lugar delicado, né? Agora é o dedo na ferida, né? Aí tu entra num nível muito alto, né? Que eu acho que é um pouco do que a gente está começando a viver quando a gente começa a criar uma empresa de locação, a gente começa a criar uma empresa de nióbio, de nanotecnologia, de nióbio, quando a gente começa a entrar em negócios que talvez, ao olhar de um leigo, etc., vocês estão fugindo totalmente do core da Randon Corp, né? Como modelo de negócio. E não é totalmente contrário, a gente está realmente entendendo que o modelo tem que ser mais diversificado, tem que ter receitas oriundas de diferentes... né? Literalmente repensando, né? E olhando para o futuro. E Daniel, quando você fala do... Agora, só para não perder, Cris, eu vejo que tem empresa que tenta revisitar seus modelos de negócio e não passou por nenhuma das etapas anteriores. Sim, chega já direto no... Cara, aí vai dar rolo. Sim. Vai dar problema. Tu não vai ter como sustentar essa... Exceto que o dono realmente ali seja um cara com uma influência no sistema, que consiga uma empresa menor. É muito difícil. Mas isso é muito impactante, né? É muito traumático, né? Até para o dono, por mais que ele acredite, quando ele começa a ver que a função principal ali está começando a drenar muita energia da companhia, assim, até ele vai repensar e falar assim, não, acho que a gente deu o passo errado, né? Esse é um caminho que tu tá trazendo que é muito lógico e acertado, né? Se tu for direto pro mais traumático, cara, provavelmente tu não vai conseguir se sustentar ao longo do tempo. E é mais difícil defender, né? Às vezes tu até mata o negócio, né? É isso. Tu mata o negócio. Mas agora aí tu não vai ter nenhum nem outro, né? Exato. Então assim, eu vim aqui para mudar o modelo para pensar daqui a 5 anos a gente ser grande. Sim, mas daqui a pouco tu nem consegue chegar nos 5 anos, entendeu? Tu morre antes porque tu foi muito impactante pro modelo. Isso lá me lembra uma coisa que a gente falou muito lá, assim, o que sustentou toda essa mudança nos últimos anos foram os negócios tradicionais. Sim, claro. Se nós não conseguíssemos manter o feijão com arroz muito bem feito, de forma lucrativa, etc., nós não íamos estar conseguindo bancar e financiar toda essa mudança e disrupção no modelo. Então, não fez. E eu queria até te perguntar isso, porque quando você falou assim, existe uma etapa aqui que a gente não pode tocar, não é um momento, e você trouxe a liderança para você começar a criar, né, essa cultura, você trouxe isso de todas as áreas, que acho que para quem está ouvindo, falou assim, como fazer talvez, então. Sim. Quando você trouxe esse movimento de trazer 300 líderes para começar a entender, e eu acho que o processo está incrível, né? Porque se o cara voltar e ouvir isso aqui, ele tem um processo de implementação, de inovação em várias etapas. Tem um roadmap aí, né? Exato. E aí esse movimento de trazer a liderança e implementar essa cultura, você começou pelas áreas, não tocando, obviamente, no core ali primário, que é o que a gente está falando agora, ou foi um momento de, cara, vem participar, só que as validações, as implementações a gente vai fazer menores em áreas que aqui a gente tem menor impacto, por exemplo. Eu não sei como é questão de tempo, porque eu sou apaixonado por esse tema e vou... Mas assim, a gente começou pela periferia, mas assim, aconteceu uma coisa muito legal e quem for fazer vai sentir que vai acontecer também. Isso gera uma inveja positiva, se é que dá para dizer isso dentro da organização. Aquela concorrência também, né? boa. Assim, Então, assim, quando a gente começou pelo RH e financeiro, logo a área de logística veio nos procurar, a área de manutenção veio nos procurar, a própria área de produção. Nós também queremos conectar startups para melhorar os processos, etc. Legal. Então, esse processo ele é meio mágico, assim. Eu vou falar uma coisa aqui que talvez nenhum livro a gente vai encontrar, mas quando tu faz um processo desses muito bem intencionado, né, e que traz tanto benefício para todo mundo, para o teu público interno, para esse público externo, para essas conexões com as startups, o sistema é mágico, assim. Ele vai te dando as respostas que tu não tem, às vezes o próprio sistema
vai puxando. Então, Sim. quando a área de logística chegou, essas outras áreas, a gente se deu conta, aquilo que alguém falou antes, né? A inovação não podia ter nome, sobrenome, área ou departamento dentro da empresa. Ah, isso é fantástico, cara. E aí a gente quebrou, tá? Porque nós tínhamos um prêmio de inovação chamado Ercílio Randon, temos ainda. E esse prêmio, ele é histórico, já tem 15 anos na Randon Corp. Ele tinha uma categoria só. Qual que vocês acham que era a categoria? Inovação? Inovação em produto, tecnologia. Então ele era um prêmio para os engenheiros. Eu disse, pô, essa é uma empresa industrial, uma máfia isso aqui, né? E aí a gente transformou esse prêmio em 7 categorias. Onde nessas 7 categorias a gente conseguiu abarcar todas as áreas da empresa. E isso teve um simbolismo. A Carolyn Taylor, que é uma estudiosa de transformação de cultura, ela disse que para uma transformação de cultura acontecer tem 3 pilares. Tu tem que mexer em sistemas e processos. Uhum. Então a gente mexeu num prêmio que levem a mudanças de comportamentos individuais e coletivos. Mas o terceiro que eu gosto muito, tu tem que ter simbolismos novos. Tu tem que mexer em alguns ritos e Legal. símbolos da organização. Então, quando a gente pega um prêmio que só premiava inovação em produto, tecnologia, que era para os engenheiros, e transforma num prêmio que ele é transversal a toda a organização, a gente mexe num sistema que mudou comportamentos, mas teve uma simbologia dentro da organização muito grande. Ali a gente começou a falar isso. Inovação, mas o Daniel é o cara... Não, tem pessoas dentro da empresa que vão ajudar a orquestrar esse movimento. Sim. Meu papel sempre foi, junto com o meu time, com o time das outras áreas, os aliados, de orquestração. Agora, não pode ter a área de inovação. Eu sou muito contrário a isso. Quando eu vejo assim que uma empresa tem nome, sobrenome, área ou departamento, eu digo, não, tem bastante trabalho para fazer aí. Isso é um ponto. Se tu bota a inovação dentro de uma caixinha, ela não consegue se espalhar para dentro da companhia, né? Então, Porque inovação, no final do dia, gente, é uma mudança de mentalidade. Claro. É como eu faço as coisas diferentes, as coisas que eu sempre fiz, ou da forma como eu fiz, de uma forma diferente, mais colaborativa, aproveitando maior a diversidade. Isso é outro ponto. A gente não falava em diversidade. Isso puxou todo o nosso programa de diversidade. De novo, olha como é cultura, né? Sim. E aí não é só uma questão de diversidade de raça, gênero. Não, é uma diversidade também no pensamento. Porque eu fui educado como executivo a contratar pessoas que pensavam igual ao Daniel. Sim. O meu background é de recursos humanos, eu não falei isso para a nossa audiência, né? Hoje eu estou no business, mas eu sempre fui um cara de pessoas e cultura. E é uma coisa que eu mais achava engraçado quando a gente ia nas áreas e pedia para os caras descreverem, fazer a descrição do cargo para contratar a pessoa que eles queriam. Eles se autodescreviam, os líderes se autodescreviam. A gente vai te clonar aqui e daí Era um está espelho. resolvido. Mas não é isso, né? Nós precisamos de diversidade aqui, né? Dentro da organização. Isso é um ponto para a gente chegar aqui aos nossos finalmente, para a gente liberar o Daniel, conseguir curtir um pouco mais a feira também e as suas outras agendas. Mas acho que tudo que tu trouxe, Daniel, assim, cria algo que, assim, tu transpareceu muito que além de vontade, tu foi um cara muito estudioso para entender como implementar isso. Ficou claro dentro da nossa conversa. E parte do que os principais papers e os principais estudos para inovação e ecossistemas inovadores é tu conseguir criar esse ambiente que eles chamam de pegajoso, né? É um ambiente pegajoso onde essa inovação ela vai se permear dentro do ecossistema ou da organização de uma forma que sequer foi o que você pensou inicialmente. Então hoje, sem dúvida nenhuma, vocês estão tendo resultados da inovação implementada dentro da Randon Corp que nem estava dentro da pipeline do início lá de objetivos. E isso é a grande vantagem e prêmio, né, que a mudança de cultura e mentalidade de inovação traz. Ela traz resultados que muitas vezes tu nem imaginava que tu teria e em áreas que tu nem tinha planejamento para isso. Né? Perfeito. E assim tu fala, só para concluir, então, até se eu pudesse deixar uma mensagem, justamente isso, assim, como o nosso exemplo é poderoso. Sim. Porque a partir do momento que eu entendi que essa transformação começava também por mim, que eu tinha que buscar, já que me convidaram para dizer o que fazer e como fazer,
abriram as portas, mas precisavam que a gente ajudasse a dizer o que fazer e como fazer, o exemplo ele é muito poderoso. Então, quando eu também decidi fazer esse movimento interno, né, de me revisitar, conhecer os ecossistemas, talvez pela facilidade do meu background de pessoas e cultura, eu logo consegui identificar, eu sabia conhecer muito bem a cultura da Randon Corp e consegui entender o que era isso aqui. Sim. Construir pontes e buscar aliados, né, para construir essas pontes. Então talvez isso facilitou. Mas eu deixo um convite agora no segundo semestre, vai sair meu livro. Posso fazer um comercialzinho? Claro, à vontade. O livro onde eu conto essa história que eu contei para vocês, mas não tanto com base no case da Randon Corp, mas pela perspectiva de um executivo que teve que se reinventar. Legal. Se hoje eu posso estar aqui falando com vocês, meio que tem um roadmap aqui na mesa, né, de possibilidades, não tem certo ou errado, mas de caminhos possíveis, é porque esse processo teve bastante dor, tá? Sem dúvida. E aí eu conto um pouco dessas dores. Legal. Porque ontem estava o Dado Schneider aqui, só para fechar um que eu sempre conto, a minha escola foi a escola do comando e controle. E bem na minha vez, como o Dado Schneider disse, quando eu começo a ter a oportunidade na escola antiga de controlar e comandar, os caras me dizem que eu tenho que inspirar e influenciar. Você fala, puxaram o meu tapete. E aí o cara ninguém me ensinou como inspirar e influenciar. Sim. Eu não aprendi na faculdade, não estava nos cursos de desenvolvimento de liderança. Onde é que eu vou buscar isso? Como é que eu vou fazer isso? E tudo isso que a gente fez aqui tem uma história. Claro. Uma história que inspira e que influencia. Então, é uma competência nova. Foram várias competências que a gente está sendo convidado, não só eu, acho que todo mundo, nos últimos anos, a colocar no nosso repertório e que por muito tempo ficou negligenciado, né? A Sim. gente foi treinado para sermos bons gestores, mas para sermos líderes que inspiram, que influenciam, que têm uma visão, que ajudam isso a gente teve muito pouco na nossa escola de desenvolvimento como executivos. Incrível. Incrível, cara. Já estou ansioso, Daniel, pelo livro e vou querer uma edição com dedicatória, tá? Quem sabe a gente faz um podcast para contar algumas dessas histórias depois que tiver o livro. Boa, não, já tá convidado Então, já. tá bom, hein? Mas, pessoal, estamos aqui chegando ao finalmente de mais um episódio dentro da Gramado Summit. Daniel, parabéns pela jornada, parabéns pelo projeto que você encabeçou junto à Randon Corps, parabéns ao teu desenvolvimento como pessoa também. Isso eu acho que é incrível durante a tua explicação aqui de jornada. E muito obrigado por ter se deslocado, ter tido um tempo na sua agenda para vir aqui compartilhar esse conhecimento com a nossa audiência. Eu que agradeço. Obrigado a todos aí. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.